Logo após acordar, Caim é recepcionado por sua empregada escandalosa Sylvia. Ela o informa que hoje é um importante dia da prova de admissão e avisa para ele tomar seu café da manhã e prestar a prova. Correndo do lado de fora, ela pede desculpas por ter demorado para acordá-lo e diz que se ele se atrasar vai se arrepender pelo resto da vida. Mas Caim avisa que vai chegar a tempo e se despede da chorona. Graças à sua magia de teletransporte, ele consegue chegar a tempo no local do exame. Na entrada, ele se apresenta e o balconista lhe entrega o número 285 e ele é designado para sua respectiva sala. No caminho, ele percebe que na lista de candidatos não tem ninguém que ele conhece. Na sala de aula, alguns alunos estavam estudando e se preparando para a prova escrita. Caim, por sua vez, se questiona se suas noivas Silk e Telestia estão em salas diferentes. As supervisoras avisam que a prova de admissão vai começar. Enquanto uma entrega as provas, a outra explica que aqueles que forem pegos colando serão desclassificados imediatamente. Além disso, eles têm um tempo limite de 2 horas para resolverem as questões. Quando viram as folhas para dar início ao exame, Caim reflete que tem sorte, pois as matérias básicas como humanas e exatas será fácil, já que sabe isso desde sua vida passada. Já a matéria de história é algo que qualquer nobre deve ter o conhecimento. Depois de alguns minutos, Caim coloca a caneta na mesa e se espreguiça um pouco. A docente o questiona se ele deveria ficar tão relaxado, afinal só se passaram 30 minutos. Mas o garoto avisa que está tudo bem e que já havia resolvido todas as questões do exame. Com o passar do tempo, as 2 horas finalmente passam e a supervisora manda eles largarem as canetas. Ela avisa que essa classe irá prosseguir para a avaliação de magia, o que deixa Caim todo animado. No campo de teste de magia, a instrutora informa para eles escolherem um alvo e usarem a magia mais forte que tiverem. Caim pergunta se podem usar toda a sua força. A moça responde que eles têm barreiras defensivas naquela área, então poderiam ir com tudo sem se importar com o nível da magia. No começo dos testes, os alunos começam a recitar o cântico para usar a magia Bola de Fogo, mas Caim observa que a magia deles é muito fraca, mas lembra que essa é a força normal de uma criança de 12 anos. Como a docente disse que poderiam usar todo o seu poder, Caim pensou em usar a magia de fogo chamada Inferno, mas reflete que é melhor não fazer isso. Sendo ele o próximo, Caim conjura na ponta de seu dedo uma pequena chama azul. Então, com esse tiro de fogo, ele não só acerta o alvo, como também atravessa o muro e destrói uma parte da floresta, deixando um rastro de destruição em toda aquela área. Espantada, a docente pergunta o que acabou de acontecer. Caim responde que usou a magia tiro de fogo, porém ela diz que não é possível que uma magia de um iniciante seja tão forte. Elas vão verificar se não havia ninguém do outro lado, e avisa para eles irem fazer a prova de espadas. E tudo que Caim podia fazer era pedir desculpas. Depois de anunciar o teste de espadas, o instrutor informa que a guilda de aventureiros lhes enviou convidados especiais, sendo eles aventureiros Rank A. Dentre eles estava Cloud, do grupo Chama de Gelo, que ao ver seu amigo pergunta o que ele está fazendo ali. O garoto avisa que veio fazer a prova, já que agora tem 12 anos. Cloud então avisa que vai ser seu oponente. Caim até tenta recusar, mas acaba sendo obrigado a aceitar por causa do instrutor. Como seu adversário também é do Rank A, Caim presume que ele é bem habilidoso. Ele então usa sua magia de fortalecimento e avança pra cima do aventureiro, o que deixa Cloud surpreso em ver que ele também pode usar essa magia, e avisa que vai poder se divertir bastante. Eles então começam uma veloz troca de golpes, tanto que os outros alunos não conseguiam ver seus movimentos. Enquanto colidiam suas espadas, Cloud fala que Caim é mais forte do que todos os fiscais ali presentes. Já o garoto avisa que estão em uma prova e avisa para o homem não usar tanta força. Como estava muito empolgado, Cloud também usa o fortalecimento. Com isso, a troca de golpes fica ainda mais rápida. Caim reflete que tudo bem, ele está lutando contra Cloud, mas avisa que se fosse uma criança normal, seus ossos teriam quebrado. O instrutor manda eles pararem, pois se continuarem com a batalha simulada desse nível, as outras crianças vão ficar desanimadas, mas já é tarde demais pra isso. Cloud percebe que exageraram e decide parar por ali mesmo, mas convida Caim para algum dia pegarem uma missão juntos para poderem continuar, mas o menino diz que vai recusar se for possível. O docente se aproxima e avisa que já presenciou seu talento e manda Caim ir para casa e só voltar no dia do anúncio de aprovação. Caim se desculpa por essa confusão, enquanto Cloud fica assoviando como se não tivesse sua parcela de culpa. Mais tarde em sua mansão, Sylvia pergunta como foi a prova. Caim avisa que não teve problemas e acha que conseguiu passar nos exames. Sylvia já imaginava isso e fala que vai fazer um banquete para celebrarem sua admissão. Caim diz que ainda é cedo demais para isso, porém sua barriga não concorda e ronca de fome. Sylvia diz que ele está em fase de crescimento e que vai preparar comida para 10 pessoas. Ele diz que não
consegue comer tudo isso, mas seu estômago novamente discorda. Alguns dias depois, no Palácio Real, o rei questiona-o sobre o ocorrido no dia da prova de admissão. Caim explica que a fiscal disse para usar todo o seu poder, pois tinha uma barreira para evitar problemas. Ele imaginou que não poderia usar magias de nível alto ou mesmo imperial. Sendo assim, usou uma magia iniciante, mas acabou destruindo o alvo junto com a barreira e tudo que tinha pela frente. Espantado, o rei pergunta se ele pode usar magia de nível imperial. Caim afirma, mas se usar não sabe o que pode acontecer ao seu redor. Ele ainda pergunta se pode testar em algum lugar, mas eles obviamente negam o pedido. Deixando esse assunto de lado, o rei pergunta onde ele havia feito o teste, pois Silk e Telestia disseram que Caim não estava no local da prova. Caim explica que marcou presença na recepção da ala sul e fez a prova como todos os candidatos. O rei fala que existe a entrada norte e a entrada sul. Segundo Caim, a área norte está ligada à área nobre, já a entrada sul está ligada à área dos plebeus. E é aí que ele percebe que entrou na ala errada. O rei explica que há uma recepção na ala norte para nobres e as provas são executadas em locais completamente diferentes. O Duque Eric fala que Caim fez a prova junto com os plebeus, e até o diretor da academia foi falar com ele. Voltando um pouco no tempo, o diretor da academia explica a Eric que tiveram um problema na prova de admissão. O Duque avisa que os problemas acontecem todos os anos, e isso já era esperado. Mas o diretor informa que uma criança plebeia gabaritou a prova escrita e destruiu a área de treinamento. Além disso, lutou de igual para igual com o aventureiro Rank A. Depois de ouvir o relatório, Eric não consegue segurar os risos e pergunta se a criança se chamava Caim. Após a confirmação, ele começa a rir ainda mais, dizendo que ele fez um show e tanto, e fala que o primeiro-ministro Magna vai ficar chocado com a conta do concerto. E voltando para o presente, o mesmo mostra para Caim o orçamento dos concertos que ele terá que pagar. O rei o alerta novamente para não exagerar, e também o informa que hoje é o dia de anúncio dos resultados, por isso ele deve ir verificar. Na Academia Real, Caim não estava achando seu nome, então de repente Silk aparece e parabeniza o garoto por ser o melhor da sala, e logo abaixo dele estão Telestia e Silk com o segundo e terceiro lugar. Pelo seu pai, ela ficou sabendo que Caim fez a prova na ala dos plebeus, e que também havia destruído o local de treinos. Telestia não está na academia no momento, mas Silk avisa que ela estava brava por não ter visto ele no local da prova. Ela então se despede, dizendo que se ele não estiver na cerimônia de admissão, ele terá que ficar de joelhos, o que o deixa bem preocupado. Logo após isso, ele se encontra com sua irmã Raine, que o abraça de imediato, pois não via seu irmão há um bom tempo. Ela o parabeniza por ter passado com louvor em primeiro lugar, e lhe deseja boa sorte no discurso na cerimônia de admissão, sendo esse o discurso feito todos os anos pelos primeiros colocados. Ele não queria fazer isso, mas sua irmã diz que já foi anunciado, e mais uma vez lhe deseja boa sorte. Mais tarde, na mansão, Sylvia está andando de um lado para o outro devido ao nervosismo. Caim chega em casa e avisa que passou em primeiro lugar. Ela se emociona e o abraça de tanta alegria que está sentindo. O mordomo Colin diz que está surpreso por seu mestre ter passado em primeiro. Sylvia fala que para celebrarem, vai fazer comida para 100 pessoas agora mesmo. Colin diz que ela está muito feliz. Já Caim diz que ela é um pouco exagerada, mas em momentos assim, são para ser felizes. Na cerimônia de admissão, Caim observa que seus pais vieram assistir. Silk e Telestia aparecem logo em seguida, e assim como eu, elas observaram que o uniforme da academia combinou bem demais com o garoto. Enquanto estão sentados, alguns alunos estão com ciúmes por Caim estar do lado das duas garotas mais populares do reino. Mal sabem eles que essas são as futuras esposas do protagonista. O diretor chama Caim para dar o discurso representando todos os novos alunos. Ele fala dos erros que cometeu no primeiro dia de aula, mas agradece o instituto por ter lhe perdoado. Ele diz que pretende fazer amigos na academia, sem se apegar à linhagem sanguínea. Depois do aplauso de todos, o rei faz uma visita inesperada. Enquanto bate nas costas de Caim, ele avisa que foi até lá porque soube que tem alguns alunos fora da curva. Por isso, resolveu ir pessoalmente, mas na realidade ele foi lá só para zoar com a cara do garoto, o que deixa os pais do mesmo envergonhados. Depois de chegar na sala de aula, a docente responsável pela turma se chama Elka, e avisa para eles escolherem os caminhos que irão seguir no futuro e escreverem no formulário. Caim pensa em escolher a divisão de aventureiros, mas suas amigas o impedem. Telestia avisa que Caim é um nobre
nobre proprietário de terras e precisa aprender várias coisas sobre a nobreza, por isso deve escolher a divisão da nobreza. Silk avisa para ele não desanimar, pois também pode escolher a divisão de aventureiro junto com a de nobreza. Agora mais animado, ele pergunta quais elas vão escolher. Teleste avisa que vai escolher nobreza e assuntos internos para poder administrar os domínios futuros do garoto. Como alguém tem que fazer o dinheiro na casa, Silk vai escolher a nobreza e comércio para ajudar nas futuras terras e negócios do garoto. Caim fala que não sabe muito sobre a administração de domínios, mas agradece ambas e avisa que também vai se esforçar por elas. No intervalo, eles vão para os corredores. Caim observa 3 garotos intimidando sua amiga de infância Parma. Rabbit, o filho de Corgino, estava reclamando com ela por ser uma plebeia e mesmo assim está na classe A. Caim surge nas costas deles e diz que nobres e plebeus são iguais dentro daquela escola. Quando eles olham para trás, ficam assustados, pois o garoto possui o título de barão. Ele segue dizendo que mesmo os altos nobres não têm direito de falar essas coisas. Além disso, ele diz que conhece essa garota, o que deixa eles chocados. Quando questionado do porquê está do lado dela, Caim avisa que fica do lado de seus amigos, independente da linhagem sanguínea. Rabbit avisa que vai mandar seu pai acabar com a família da garota. Nesse momento, Silk e a princesa Telestia entram na conversa, o que deixa eles apavorados. Depois de um sermão de que nobres não existiriam sem os plebeus, os garotos se desculpam e somem logo em seguida. Parma agradece pela ajuda de seu amigo e diz que está feliz por frequentarem a mesma escola. Como não estão na mesma sala, Caim diz que se ela tiver algo que não saiba, ele irá ensiná-la. Vendo que os dois são bem próximos, suas noivas decidem conversar com a garota, enquanto Caim é obrigado a ficar de joelhos. Nesse momento, uma voz por telepatia diz que Caim é bem interessante e que deseja conversar, por isso pede para ele ir ao seu encontro. Ao abrir uma porta, ele é levado até uma casa no meio da floresta. Lá dentro, um jovem lhe pergunta se ele deseja açúcar, o que deixa Caim espantado, que pergunta como que tem café naquele mundo. O jovem fala que estava esperando Caim, também conhecido como Kazuya Shina, que era o seu nome em sua vida passada.